Bom, senhores, vamos parar com a pausa para o café. Já pegaram seus machados, seus orbes mágicos? Não? Que pena. Vamos continuar. A nossa história retoma no exato ponto que ela parou, com simplesmente o Goblin esqueleto se ajoelhando em frente ao nosso protagonista. E em seguida já chega mais dois Goblins na porta, rapidamente, e rugindo para ele. E um dos caras que tava correndo fala, tem mais! E uma garota fala, tem duas dessa vez. E eles vão balbuciando algumas coisas e se aproximando em direção ao protagonista e simplesmente o Goblin esqueleto, ele tá ajoelhado em frente a ele. E o sistema fala pra ele, sua horda está esperando pelo seu comando. Ele pensa, luta, mata aqueles desgraçados pra mim. E a gente percebe agora que ele nem precisa recitar, ele só precisa pensar e automaticamente em seguida o esqueleto ele reage com um brilho nos olhos, pega a adaga que estava no chão, se vira contra os seus, entre aspas, antigos aliados e vai em direção, já esfaqueando um deles no pescoço. Maravilhoso essa cena. Vamos 5 segundinhos aqui a mais, apreciando essa cena de empalamento na jugular. Catim Cavral. E ele parte em seguida. O outro Goblin, ele não tá entendendo nada. Ele pede para o seu antigo aliado esperar. E ele não perde tempo. Tira a faca, tira a adaga e vai em direção ao cidadão. E a gente percebe que o Goblin que ele já esfaqueou, ele ainda tá reagindo. E o outro tenta atacar, mas ele consegue rebater com a adaga. E infelizmente, um dos Goblins consegue decepar o braço do nosso querido esqueletinho. E o outro consegue golpear ele no meio do tórax. Nosso protagonista pensa, se eu ficar só parado observando, eu vou acabar tendo que lutar de novo. Os corpos deles são pequenos, como os de uma criança, mas não é difícil de enfrentá-los. O problema é que eu não tenho uma arma. E aí ele grita pro cara de óculos, Mizu, espada! Me dá a espada! Rápido! Ah, quê? Por quê? Rápido! Pra eu poder matar aquelas coisas! Isso é meu! Foi o que eu ganhei. Que gordo safado, que miserável. O cara tentando defender e vamos chamar esse Mizu, a gente chama de inútil. Esse inútil não faz nada e o cara que tenta fazer uma coisa, ele tá impedindo. E o nosso protagonista vai apontando. Então, pode ir lá e matar eles. E ele vê os Goblins a la Venom rugindo na direção dele. Ele fica morrendo de medo. Tô falando, é inútil, cidadão inútil. E o nosso protagonista fala, esquece. Então usa essa porcaria pra descascar batatas. O quê? E o nosso esqueletinho ainda tá firme e forte defendendo o prota. E ele vai com a boa e velha arma principal, a cadeira. E atira num dos Goblins. E o nosso bichinho, ele se abaixa. Porque eu acho que é meio que um senso coletivo que eles têm com o próprio mestre. E o esqueletinho não perde tempo. Ele vai arranhando. Ele pega a adaga dele de volta e vai arranhando no chão. E decepa-lhe o antigo aliado dele. Que maravilhoso. Você ganhou 10 de ouro por caçar um Goblin. Ele consegue matar outro ao mesmo tempo. Você ganhou mais 10 de ouro por caçar outro Goblin. E a faca ensanguentada vai se revelando. O nosso querido esqueletinho, na maior cara tenebrosa, vai se aproximando do nosso protagonista. Ele cambaleando e ele em frente sem falar nada, com o braço decepado. Cara, eu sei. É um esqueleto, é um negócio. Mas que dó, cara. Dá uma dó. Nosso protagonista é surpreso. Ele tá olhando naqueles olhões de chamas esverdeadas. Foi mal, mas te olhar desse jeito me deixa incomodado. Será que dá pra olhar pra outro lugar? E o esqueletinho fica cabisbaixo. E eu concordo, pô. Mó dó. Esse esqueleto não tá... Ele tá decepcionado? Seu poder permitiu que você trouxesse os mortos para sua horda. Ele trouxe os outros dois que acabaram de morrer pra se aliar a ele. Toque em cada um dos indivíduos para informações detalhadas. Você alcançou o número máximo de unidades em sua horda. E como a gente viu no capítulo passado, são 3. À medida que ele for subindo de level, provavelmente vai aumentar a quantidade. Que foi que aconteceu? O professor vai falando pra ele. Professor, eu também não tenho certeza, mas... E a gente vai ouvindo pessoas gritando ao fundo, socorro, por favor. Ah! E uma das meninas fala pro professor, não consigo ligar pra polícia. Se acalme, meu jovem. O professor vai falando pra ele. E o nosso protagonista pensa, ou melhor, fala pra si mesmo. Parece que isso tá acontecendo em todo o campus. Não pode até ser mesmo. E ele vai olhando pra janela e ele abre as cortinas para revelar simplesmente uma devastação, alguma parte da cidade em chamas. E ele fala, ou melhor, pensa, em todo
o país. A gente vê todo mundo assustado, simplesmente olhando aquela paisagem apocalíptica. Será que isso tá acontecendo em todo mundo? A gente vê o cenário de devastação, que é a sala que ele está, corpo morto, e um cidadão do nada chega. Vocês não podem ficar aqui, temos que sair da universidade. E um cara saindo vai falando, isso mesmo, meu carro, vamos pro estacionamento. E de fundo, um Goblin e 2 surgindo. Mas não só eles, corpos mortos que esses mesmos goblins eliminaram. E agora eles partem atrás desses cidadãos e eles gritam e falam, corram. O Goblin salta em direção a esses alunos, apenas para serem pegos pelos esqueletos do nosso protagonista. Os Goblins tentam reagir e o nosso protagonista fala, pessoal, corram, vou parar eles aqui. Na verdade, eles é que vão. E ele aponta para os seus minions. E o povo começa a correr, disparado. Não espera. Se vocês se dividirem assim, certo, é melhor que eles tomem as próprias decisões mesmo. O nosso protagonista vai pensando, não tem nada claro ainda. Deve haver algumas regras nesse jogo. Temos que seguir essas regras. A classe e a habilidade dadas a você, a aparição de monstros deveriam ser suas presas. Pode ser idiotice minha pensar isso. E ele vai convicto, serrando o braço esquerdo. Mas minha taxa de sobrevivência pode aumentar quanto mais eu lutar. E ele vê os seus escravos sendo oprimidos pelo Goblin, mas eles conseguem reagir. Por enquanto tenho caras pra lutarem por mim. Só que o Goblin dá uma cotovelada num dos seus esqueletos e eles estão começando a reagir. Os esqueletos, eles estão sendo oprimidos por esses mesmos Goblins. E quando ele vai atacar, ele simplesmente destrói o esqueleto do próximo. E, infelizmente, o crânio cai. E o sistema fala pra ele, uma unidade da sua horda retornou pra morte eterna. A gente percebe nesse momento que não é igual a um jogo de RPG normal, onde simplesmente se um dos seus minions cai, você consegue fazer ele levantar. Não. O Prota fala, por favor, vençam. A gente tem 2 Goblins machucados e simplesmente 2 seres com energia basicamente inesgotável de estamina, que é os esqueletinhos. Os Goblins furiosos tentam reagir rugindo e os nossos esqueletos rugem de volta, só que mais alto. E ambos vão se conflitando. E ele conseguiu matar os 2. Você ganhou 10 de ouro por eu caçar um Goblin e, de novo, você ganhou mais 10 de ouro por caçar outro Goblin. Ufa, bom trabalho, pessoal. Você ganhou um nível. Nível 2. Nível? Não me diga que isso vai funcionar também janela de status. Aí ele revela a janela de status dele. Eu não vou ler ela completa, eu vou deixar ela descendo lentamente enquanto eu vou falando aqui com vocês. Mas os status dele, por enquanto, são relativamente bons pro seu início, tá? Parece que eu tenho pontos de atributo e ele vai clicando, mas normalmente jogos não te dão pontos pra alocar em atributos quando se passa de nível. Sim, e aparece pra ele 3 coisas. Carta. Escolha uma carta de subida de nível. Você pode escolher entre pontos de atributo, habilidade, item, aumento de força e outros. Apenas o aumento de força é permanente, o resto tudo é aleatório. E os nossos esqueletinhos atrás dele ficam observando o que ele tá fazendo. E ele pensa, igual a minha pessoa também pensa, pô, aleatório? Tudo aleatório? Acho que esse é o fator mais importante em jogos e ele vai escolhendo. Apesar de que isso é meio que uma aposta, já que eu não sei o que eu vou conseguir. Só que ele pega habilidade aleatória. E faz sentido, tá? Porque ele tá bem no início e ele só tem uma habilidade nesse momento, que é fazer os mortos ficarem ao seu lado. Toda criatura que ele ou seus minions matam, por enquanto, funciona assim, ele pode fazer elas voltarem como seu aliado. Mas não podem ficar mais do que a sua quantidade atual. Número de unidades em sua horda aumentou em mais 1. Parece que é o efeito da habilidade que ele conseguiu. Você está com pouca mana, 3 de 30. E ele pensa, mana, o máximo é só 30. E ele vai observando tanto as janelas do sistema e agora os seus minions. Eles são esqueletinhos, mas parece que eles estão sorrindo pra ele. Então vocês não custam muito, hein? São monstros de nível baixo. Eles vão apontando pra si mesmos. Pelo menos um deles vai apontando. Sabia que vocês me incomodavam de alguma forma. Foi mal, mas será que dá pra pararem de me encarar? E os esqueletinhos, com razão, são tristes. Ele vai descendo as escadas com o seu mini exército. Ufa, beleza. Eu tenho que
me concentrar pra sobreviver. Vou acabar cometendo erros se eu for descuidado. Ele vai descansando por um momento. Certo, eu não entendo bem o que tá acontecendo, mas foi tudo bom até agora. Por enquanto, eu vou só sobreviver. Eu só preciso pensar nisso. Eu tenho que me recompor e dar fora daqui. E eles vão se movimentando pelas escadas. E ele vê o cenário lá fora, todo mundo em desespero, os goblins matando várias e várias pessoas. Um deles fala: sai de cima de mim, socorro! Ele vai observando. Droga, parece que a situação está melhor aqui. Se eu for lá pra baixo sem pensar, mas não posso ficar aqui pra sempre. Eu vou tentar descer enquanto deixo esses carinhas irem na minha frente. E os esqueletos vão indo, se movendo lentamente em direção ao seu like nesse vídeo, rapaziada. Infelizmente a gente chega ao final desse capítulo, mas eu lhes peço humildemente não apenas o seu like, mas se inscreve aqui, a sua notificação, né? Ativa o sininho, porque afinal você vai querer ser avisado quando o próximo vídeo, não só dessa série, mas de outras, chegar e for postado. Deixa no seu comentário o que você está achando dessa linda obra, que afinal, cara, maravilhoso. E por fim, seu compartilhamento, senhores, porque eu sei muito bem que você provavelmente conhece alguém que vai gostar dessa obra, como você provavelmente está gostando. De tudo mais, senhores, agradeço muito pelo seu tempo, mas infelizmente, e a gente volta na próxima. Fui!